Olá, meus pequeninos! Hoje nós vamos fazer uma revisão de história. Nós vamos relembrar sobre o tempo na vida das pessoas. Lembra que a professora sempre fala que para tudo tem um tempo, que a gente não pode apressar, porque tudo tem um tempo? Mas será que é desse tempo que a professora está falando? Ou é do tempo do relógio, ou é do tempo do calendário, ou é do tempo da semana, do mês, do ano? Vamos relembrar com a professora do que nós já falamos? Então vamos lá. Mas antes da gente falar sobre o tempo na vida das pessoas, vamos ler com a professora Isa um poeminha? Vamos, esse poeminha aqui é da Doris Reis, tá? Então é assim, ó, Tempo de Poesia, poema para ler e brincar, Doris Reis. É bem pequenininho, então vamos ler com a professora, porque quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve e também melhor a nossa leitura fica, não é verdade? Sim, então vamos lá com a professora? Aprendi bem cedo que o relógio marca o tempo. Tempo do dia, tempo da noite, tempo da semana, tempo do ano, tempo da vida. Então, para tudo no nosso dia a dia, nós temos um tempo. Nós temos até o tempo da gente nascer e o tempo da gente morrer. Só que esse é um tempo determinado por Deus, não é determinado por nós mesmos, né? São determinados por quem? Por um ser bem maior que nós, que é Jesus, tá? Mas a gente tem o tempo aqui na Terra, que é o tempo marcado que por horas, por dias, por meses, por anos. Então, nós vamos ver esse tempo de modo a entender como funciona, tá bom? Lembra que eu já falei para vocês e até mostrei em outros momentos os vários tipos de relógio que marcam o tempo? Também falamos que o calendário marca o tempo na nossa vida, não é? Então, para tudo na vida das pessoas há um tempo e a gente regula esse tempo para poder dividir o nosso dia, a nossa noite, o nosso ano, o nosso mês, a nossa semana, com os afazeres do dia a dia. Então, vamos ver mais sobre o tempo na vida das pessoas? Tempo da natureza. Ô, professora, mas a natureza tem tempo? Sim, meus amores, a natureza tem o tempo. Ó, nós não temos o inverno, o verão, o outono, a primavera? Sim, então marca o tempo também na vida das pessoas. Por exemplo, se durasse só o inverno, não seria chato? Sim, seria chato. Se tivesse só o verão, a gente só ia sentir calor? E como é que ia ficar também as plantações sem o calor? Não é? Então, a natureza também tem o seu tempo, não é? Quando a gente fala assim, nossa, faz tempo que não chove, nós estamos querendo dizer que está muito quente, que o sol está castigando o nosso corpo, as plantações, os rios, não é isso? Então, precisa também o tempo na natureza, não é? Nós temos, vamos supor lá, o tempo do outono, ó, aqui o outono, que é a estação onde está acontecendo o quê? Está caindo as folhas, não é? As folhas estão secas, estão caindo no chão, venta mais, é um tempo mais seco, nós chamamos de outono. Então, eu coloquei essa imagem aqui para você dizer que é o outono. Então, o outono é uma estação o quê? Que traz seca, que as folhas caem, mas ela é necessária para a natureza? Sim, ela é necessária. Depois do outono, logo vem o quê? O inverno, o frio. Ai, professora, eu não gosto do frio, mas ele é necessário para a natureza, para equilibrar o nosso sistema, ou seja, para equilibrar o mundo. Se tivesse só outono, só calor, como é que seria, né? Precisa também do inverno. Então, o inverno é a estação fria. Depois do inverno já começa a esquentar um pouquinho. Aí nós chamamos o que? Da primavera. Então a natureza também precisa do tempo da primavera, que é o que? A estação das flores. Então a primavera vem para mostrar também que ela precisa de um tempo. Então a primavera vem, fica um tempo conosco, não é? Depois ela vai embora e dá o que? O lugar para o verão, ou seja, para o calor, para o sol. E isso vai fazer o quê?
o nosso clima fique temperado, harmonioso e que tudo ocorra bem, ou seja, as plantas vai bem, as plantações, o ar fica melhor, então tudo funciona. Então a natureza também precisa desse tempo, né? Então na vida das pessoas é muito importante o inverno, o outono, a primavera e o verão. O tempo da natureza é muito importante também na vida das pessoas, tá bom? O tempo passou. Como podemos medir o tempo? Olhe só alguns instrumentos usados para medir o tempo. Então, lembra que a professora falou que nós tínhamos o quê? A ampulheta, que é o reloginho da areia, até tem ele aqui, mas lembra que eu mostrei na apostila para vocês? Sim, a ampulheta, ela mede o tempo. Antigamente, né, não tinha relógio. Então, usava o quê? Esse medidor do tempo. Então, a areia, né, corria para o lado de baixo e quando terminasse era um determinado tempo. Também falamos do relógio de água, não é? Que a água ficava caindo até cair lá embaixo, determinava um tempo. O relógio do sol, lembra que a professora falou para vocês sobre o relógio do sol? Que quando o ponteirinho virasse e caísse na sombra, modificava o dia. Imagina esse relógio no sol no dia de chuva? Será que funcionaria? Hoje não, hoje nós temos a modernidade chegando aí e nós já temos relógio, temos o calendário, não é? Que nós podemos utilizar para o quê? Para marcar o tempo, né? E qual desses daqui você usa para marcar o tempo e organizar as suas atividades diárias? Como se levantar, ir para a escola, sair da escola, etc. Você usa o quê? O calendário? O relógio analógico, o relógio digital, a ampulheta? Veja qual desses, pensa aí, responde. O que você usa? Ou é a mãe e o pai que é o reloginho seu? Acredito que é a mãe e o pai, né? Que é o seu reloginho. Mas as pessoas usam o relógio. Por exemplo, eu não uso nenhum desses aqui, eu uso o meu celular. Então, o meu celular serve para me despertar, para me ver a hora, para me ver a data no dia, o que eu preciso fazer, ou seja, o calendário. Então, a professora usa muito o calendário e o relógio do celular, tá? Que é um relógio digital, mais ou menos parecido com esse aqui. Lembra que a professora também explicou sobre o relógio analógico, que é o de ponteiro, e o digital? Sim, a professora falou em outras aulas, né? E hoje eu estou relembrando para você a necessidade que nós temos de nos organizar durante o dia para que tudo corra harmoniosamente bem, ou seja, para que tudo funcione muito bem, ok? E a passagem do tempo. Então, ó, olha a importância de ter o relógio. Ó. O menininho está dormindo, de repente, plim, o reloginho tocou. Então, ele precisa levantar, não é? Vamos supor que seja você aqui. Então, você levanta, escova os dentes, o que você vai fazer? Geralmente, tomar o café da manhã, né? Aqui ele já está no almoço, mas geralmente a gente toma o café da manhã. Depois, o que acontece com vocês? Corre para a escrivaninha ou na sala ou na mesa e vai estudar. Aí você estuda. Depois do estudo, você vai o quê? Almoçar. Olha aqui, ó, que almoço mais saudável, dá até vontade de comer, né? Então, tá comendo, já toma fruta ali de sobremesa. Ó, a importância de tomar água, tá tomando aguinha. Então, almoçou. Almoçou, você aqui também não está na ilustração, mas o que tem? Você pode brincar, você pode ler um livro, assistir um desenho, assistir um filme, não é? Brincar com um jogo pedagógico, até mesmo montar um quebra-cabeça. E à noite você vai fazer o que mais à tarde? Tomar um banho e depois jantar e dormir, descansar de novo. Tudo isso não teve um determinado tempo e não foi feito através do que? Do relógio? Sim. Então, para tudo você teve um tempo. Você dormiu, você acordou, você estudou, você almoçou, você brincou, você tomou banho e você dormiu. Então, tudo teve um tempo. Por exemplo, eu levanto de manhã, eu tomo café e eu venho trabalhar. Eu trabalho com vocês, eu faço aula, eu dou aula para os meus alunos, eu converso com vocês no WhatsApp, depois eu preparo almoço, à tarde eu vou preparar a aula novamente, e aí à noite eu faço o jantar, eu janto.
Costumo ler depois do jantar, principalmente a Bíblia. Então é importante isso. E aí depois eu vou descansar. Então eu organizo o meu tempo para fazer tudo o que eu preciso durante o dia. E é assim que funciona a passagem do tempo na nossa vida. Se a gente não nos organizar, não dá tempo de fazer tudo, não é verdade? O Bruno ganhou um relógio digital, mas ele não sabe ver as horas. Bruno, será que dá para a gente ajudar ele? Acredito que sim. No relógio digital está 15, 2,22. Esse relógio não tem ponteiros. Não sei que horas são. Olha o Bruno, nós precisamos ajudar ele, não é? Então, nós vamos ver que no ponteiro do analógico, a gente marca o ponteirinho pequeno, vai marcar o quê? As horas. E o ponteiro grande, os minutos. Então, aqui no analógico já está marcando, ó, 15 horas e 20 minutos. Como é que vai ficar essa hora? Ó, 3 horas da tarde e 20 minutos. Então, vai ficar 3h20 da tarde. Viu como é diferente do relógio analógico? Isso mesmo. Vamos ver mais? Nesta aula, você aprendeu que o relógio é um instrumento da passagem do tempo e que ele pode ajudar a organizar a sua vida. Você também viu que 16 horas e 45 minutos. Então, aqui ó, está marcando que tá 16 horas e 45 minutos. Vamos ver por quê? Os relógios digitais apresentam dois números, geralmente separados por dois ponteiros. Nessa aula, você aprendeu que o relógio é um instrumento da passagem do tempo e que ele pode ajudar a organizar a sua vida. Você também viu que, olha lá, olha o reloginho aqui, ó. Relógios digitais apresentam dois números, geralmente separados por dois pontos. Olha os dois pontinhos aqui, ó. E tem dois números aqui e dois aqui. O primeiro número apresenta a hora, então aqui está 16 horas. No caso do relógio acima, o número representa a hora, é o 16, olha ele aqui. O número depois de dois pontos apresenta os minutos, olha os minutos aqui. Ó. No caso do relógio acima, o número que representa os minutos é o 45. Então, tá aqui, ó, 16 horas e 45 minutos. Então, vai ser o quê? 4 horas da tarde e 45 minutos. Ou 4h45 da tarde, ok? Em seu caderno, responda as seguintes perguntas. Então, agora, lá no seu caderninho, pega o caderninho e já copia aqui, ó. Em seu caderno, responda as seguintes perguntas. No caderninho de história, tá? Lá no verdinho, ok? Vamos lá para as perguntas? É bem facinho, ó. Coloque o número 1 no seu caderninho e escreva assim, ó. Em que hora você costuma dormir? Pula 2 linhas, porque daí você vai responder. Eu costumo dormir às 10 horas, 22 horas ou 21 horas. Aí é você que vai ver a hora que você dorme, ok? Número 2. Em que horário você costuma almoçar? Copie o número 2 no caderninho e depois responde. Costuma almoçar 12 horas, 13 horas, 11 horas. É você que vai responder porque é uma resposta pessoal sua, ok? Número 3. Represente através de desenhos sua rotina dividida em manhã, tarde e noite. Aí, depois que você responder o número 2, você vai copiar aqui, ó. Represente através de desenho sua rotina dividida em manhã, tarde e noite. Aí vai fazer com o restante que sobrou lá do seu caderninho, você vai dividir manhã, tarde e noite, 3 espaços. E aí vai desenhar o que você faz de manhã, o que você faz à tarde, o que você faz à noite. Tá? Bem facinho. Não esqueça que depois que você desenhar, você pinta com bastante capricho e amor, ok? E por hoje é só. Continue se cuidando,
tá se protegendo, estudando principalmente, e qualquer dúvida me chama. Beijo e até a próxima aula!